Olá, meu povo, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com vocês, com todas as famílias. Vamos à parte 2 do capítulo 18 do primeiro livro dos reis de Israel. Elias e os profetas de Baal. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhes metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam, e invocaram o nome de Baal desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que, ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia: Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: Fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse:
Ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Israel, manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu moço: Sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: Não há nada. Então disse ele: Torna lá 7 vezes. E sucedeu que, a 7ª vez, disse: Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe, até a entrada de Jezreel. Muito bem. Nesse final de capítulo 18 do 1 Reis, nós aprendemos que só o Senhor é Deus. As pessoas dizem: mas existem outros deuses, os deuses dos egípcios, os deuses da Índia, os deuses do Japão. Vários deuses existem, mas está provado aí que os deuses daquele povo, né, que adoravam Baal, Astarote, né, mas eles não responderam com fogo. Ou seja, são deuses falsos que não ouvem oração de ninguém e que não podem fazer nada por aqueles que creem nele. Mas só o Senhor Deus, Criador do céu e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele sim é um Deus perfeito, um Deus que criou o universo, criou o céu e a terra, criou o que nós ontem vimos aqui em Foz do Iguaçu, o circuito das águas, águas gigantescas de um rio que não para de cair naquelas cataratas do Iguaçu. E ela vai para o mar, lá no mar evapora, torna-se em nuvens e chove e alimenta aquele rio. E nós ali fizemos um parafraseamento dizendo que as águas estão sempre à nossa
disposição para bebermos, para plantarmos, para gerarmos energia. Assim é Jesus. Ele está à nossa disposição, de braços abertos, pronto para transformar a nós como pessoas salvas, como pessoas que de nós vai fluir rios de água viva, se nós bebermos da água que Jesus nos der, né? A água que vem do trono de Deus, que é o próprio Jesus Cristo. Então, que Deus abençoe você e que você saiba que só o Senhor é Deus, só Ele pode ouvir as nossas orações. E Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Não use outro mediador ou mediadora, intermediário qualquer que seja. Não existe nenhum mediador, nem intermediário para se chegar a Deus Pai, a não ser por seu Filho amado Jesus. E Ele é o rio de águas vivas que vai encher você de tal maneira que você nunca mais terá sede quando beber dessa água. Que Deus abençoe você e família.